Bom dia, queridos irmãos. Que bom poder estar, mesmo dessa forma, dessa maneira, podendo falar com vocês e podendo trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero dizer que eu estou com saudades de vocês, de poder abraçá-los, de poder conversar com vocês, e como isso faz falta para o nosso convívio como igreja, como parte do corpo de Cristo. Eu tenho muita saudade de vocês. Podermos sorrir, darmos risadas juntos, como tem sido momentos em que nós estamos sendo privados disso. Mas eu quero dizer, no nome do Senhor Jesus, tudo isso vai passar e nós iremos poder celebrar a vida, celebrar o nome do Senhor juntos, abraçando e estando em comunhão juntos. Mas enquanto isso não nos é permitido, então eu quero, nesta manhã, trazer uma reflexão da palavra do Senhor, e que essa palavra possa abençoar a sua vida e você possa desejar cada vez mais e mais viver para o Senhor, para a glória dEle, e conhecer esse Deus tão bom, tão maravilhoso e tão generoso, que tem se mostrado na minha vida e na sua vida. Amém? O tema que eu quero trazer para você nesta manhã é o que precisamos para viver na pandemia e pós-pandemia. O que nós precisamos para viver esse tempo de pandemia e o tempo também que no nome de Jesus vai acontecer pós-pandemia. O que nós precisamos? Você sabia que algum tempo atrás nós tivemos uma pandemia também? E essa pandemia ela se chamou a gripe espanhola. E ela se deu no ano de 1918 e foi aproximadamente até o ano de 1920. E também, nessa pandemia chamada gripe espanhola, ela dizimou e levou a óbito cerca de 50 a 60 milhões de pessoas ao redor do mundo. E só no Brasil, cerca de 35 mil pessoas veio a óbito. Não se sabe aonde essa gripe se originou. Não foi na Espanha, mas também não se sabe qual local propriamente dito ela se originou. Mas o fato é que ela existiu. E aconteceu uma grande catástrofe, levando e dizimando milhares de pessoas. E 100 anos depois, hoje, nós estamos passando por uma nova pandemia, chamada Covid-19. E essa pandemia é uma guerra invisível. Essa pandemia nós não conseguimos ver o vírus. Mas o fato é que está aqui nos nossos dias. E nós estamos travando esta guerra, aonde tem dizimado muitas e muitas pessoas, milhares de pessoas. E é exatamente neste momento de pandemia em que nós fomos colocados para estarmos vivendo em isolamento social. Está acontecendo algumas coisas, como demissão de pessoas, seus trabalhos, empresas fechando, pessoas passando problemas financeiros, falindo, e tantas e outras coisas que têm acontecido. Não nos é permitido abraçar as pessoas, demonstrar afeto, de amor, de carinho, de apreciação. E quando isso nos falta, quando isso é privado das pessoas, nós temos ouvido, visto noticiários, pesquisas
de que o medo está assolando a vida das pessoas. Não somente o medo está crescendo de uma maneira grande no meio das pessoas, mas também podemos dizer que a ansiedade, a solidão, a angústia tem tomado conta da vida das pessoas. Diante deste cenário que nós estamos vivendo, diante dessa situação que nós estamos passando. Pois bem, é exatamente neste momento que eu quero declarar sobre a sua vida Shalom de Deus. A palavra de Deus diz em Isaías, capítulo de número 26, versículo de número 3, o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, aquele que confia nele. E a palavra paz aqui é Shalom. E eu quero tomar este versículo e aplicar para os nossos dias. Essa expressão Shalom é muito usada pelo povo judeu da época e ainda hoje. E essa expressão era usada para que os judeus pudessem se cumprimentar um com as outras pessoas. Então os judeus chegavam para cumprimentar os outros e dizia Shalom Adonai. Então a pessoa que recebia esse cumprimento, então ela então retornava com Adonai Shalom. O que significa isso? Shalom Adonai, a paz do Senhor. E Adonai Shalom, o Senhor é a nossa paz. E é exatamente a Shalom de Deus que nós precisamos para viver neste tempo de pandemia e também para vivermos o tempo pós-pandemia. É a Shalom de Deus que nós precisamos. E eu quero dizer para você que Shalom é uma expressão hebraica. E ela significa paz, significa harmonia, significa integridade, prosperidade, bem-estar e tranquilidade, totalidade, inteireza, perfeição, plenitude, realização, maturidade, saúde, abundância, fartura de tudo para todos, nada faltando e nada fora do lugar. É tudo isso que esta palavra significa. Muito mais do que paz. Nós precisamos da Shalom de Deus para viver este tempo. Nós precisamos disso. Em primeiro lugar, eu e você precisamos da paz de Deus. Shalom significa paz. Nós precisamos da paz de Deus para viver. E paz ela significa que apesar de estarmos no meio de tudo isso, de todas essas tensões, de todas essas circunstâncias, vivendo essa pandemia Covid-19, paz é permanecermos calmo no nosso coração. Isso é o verdadeiro significado de paz. Paz não significa ausência de problemas, mas paz significa presença de Deus. Isso é paz. Paz significa a presença de Deus e não a ausência de problemas. Há uma canção de uma cantora chamada Laura, que essa canção diz mais ou menos assim: estou seguro nos teus braços, estou seguro nos braços daquele que nunca me deixou. Paz é a certeza, a convicção de que nós estamos seguros nos braços daquele que nunca nos deixou. Seguro nos braços do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo de número
13, versículo de número 5, a segunda parte do versículo diz: eu não te abandonarei, nunca jamais te deixarei. A certeza da presença de Deus conosco, isso é paz. A certeza da presença de Deus comigo e com você, de modo que eu e você podemos sair e seremos conduzidos em paz. De modo que nós vamos ter paz quando nós fizermos do Senhor a nossa rocha. De modo que nós vamos ter paz quando nós estivermos, fazermos do nosso Deus o nosso refúgio verdadeiro. Nós vamos ter paz quando nós estivermos sendo protegidos na torre forte que é o nosso Deus. Paz não é ausência de problemas, mas é presença de Deus. Guarda isso no seu coração. É isso que vai fazer toda a diferença. É isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. Deixa eu me contar uma história da palavra de Deus para você. Isso está registrado em 2 Reis, capítulo de número 6, onde o rei da Síria, ele tentou várias vezes guerrear contra o povo de Israel, o exército do povo de Israel, e tentou destruir o povo de Israel, o exército do povo de Israel. E todas as vezes que ele lançava uma estratégia, todas as vezes que ele arquitetava um plano, havia um profeta dessa época chamado Eliseu. E esse profeta, então, Deus dava a ele essa palavra de conhecimento, para dizer para o rei de Israel tudo aquilo que o rei da Síria estava tramando contra eles. Então isso aconteceu mais de uma vez. O rei da Síria tramou, e antes deles executarem, então o profeta, então, ele sabia o intento do rei da Síria e ia falar para o povo, para o rei de Israel: olha, tome cuidado, porque o rei da Síria está planejando guerrear contra vocês. Então, todas as vezes que o rei da Síria e o seu exército se levantavam para guerrear contra o povo de Israel, o povo de Israel já estava preparado para atacá-los. E chegou um dia, então, que o rei da Síria chamou todo o seu exército, indignado com essa situação. Ele disse: alguém está contando os nossos planos, alguém está contando as nossas estratégias para o povo de Israel. Quem de vocês está fazendo isso? E então os conselheiros falaram para o rei da Síria: rei, não é nenhum de nós, rei. Quem está contando os teus planos, aquilo que o Senhor planeja no seu quarto contra o povo de Israel? Quem que está contando isso para o rei de Israel? É o profeta chamado Eliseu. Ele conta tudo para o rei de Israel, todos os seus planos, todas as suas estratégias, todos os seus intentos para tentar guerrear contra eles. Ele conta antes da gente executar, ele conta para o rei de Israel. E assim o povo de Israel, o exército, está pronto para guerrear contra nós. Então o rei da Síria ficou muito indignado e disse: vocês vão procurar em que lugar esse profeta está. E quando vocês descobrir, vocês vêm e me informam onde ele está, onde ele mora, porque nós vamos lá com o nosso exército e vamos acabar com ele, vamos matar. Então passou-se um tempo, vieram falar para o rei: rei, encontramos aonde Eliseu está morando. Então o rei da Síria juntou o seu exército e foi exatamente até o local onde Eliseu estava. E junto com Eliseu havia o seu servo chamado Geazi. E um belo dia, pela manhã, Geazi saiu do local, da casa onde eles estavam, e saiu para o quintal, e de repente ele olha ao redor da cidade e vê o exército da Síria. E ele
volta correndo, entra dentro da casa, onde Eliseu estava apavorado, com medo, dizendo: Eliseu, profeta, nós vamos morrer, o exército da Síria está ao redor da cidade, eles vão nos atacar e eles irão nos ferir e irão nos matar. Eliseu então fala para Geazi: Geazi, não precisa ficar com medo, Geazi. O exército que está com a gente é maior do que o exército da Síria. Portanto, não fique com medo. E então Eliseu faz uma oração. E a oração de Eliseu é: Senhor, abre os olhos de Geazi, para que ele possa contemplar o exército do Senhor ao nosso redor. E naquele momento, então, os olhos de Geazi foram abertos e ele pôde contemplar o exército celestial, carros de fogo ao redor de Eliseu e de Geazi. Ele pôde contemplar que esse exército era muito maior do que o exército da Síria. Então, o mais interessante dessa história é que Eliseu então orou, pedindo para que o exército da Síria fosse acometido de cegueira, e eles ficaram cegos, todo o exército da Síria. Então Eliseu chegou próximo deles e disse: eu sei quem vocês estão procurando, eu vou levar vocês até ele. E Eliseu então conduziu o exército da Síria até Samaria e fez eles entrar até essa cidade de Samaria. E então, depois que eles entraram na cidade de Samaria, Eliseu orou para que eles pudessem ver novamente. E quando o exército da Síria pôde ver novamente, eles viram o exército de Israel ao redor deles. E aí o rei de Israel fez uma pergunta para Eliseu: meu pai, o que o senhor quer que a gente faça com este exército? O senhor quer que a gente mata eles? O senhor quer que a gente venha ferir eles? E Eliseu fala: não é para ferir, não é para matá-los. Mas vocês vão dar comida para eles e vocês vão dar bebida para eles. E depois vocês vão despedir em paz. E o rei da Síria e o rei de Israel fez isso. E diz a palavra de Deus, depois que o rei de Israel fez isso, diz a palavra de Deus que o exército da Síria não perseguiu mais o povo de Israel. Tudo depois de uma atitude que eles tiveram de bondade para com o exército da Síria. Sabe o que eu aprendo com isso? É que há um princípio na palavra de Deus, que nós temos que vencer o mal com o bem, praticando o bem. E foi isso que Eliseu instruiu. Somente um homem cheio de paz é capaz de vencer o mal com o bem. Somente um homem cheio de paz é capaz de retribuir aqueles que fazem mal, retribuir com o bem. Talvez você que está me assistindo tenha se sentido injustiçado. Talvez você que está me assistindo tenha se sentido traído. Talvez você que está me assistindo tenha se sentido que as pessoas estão falando mal de você, estão querendo assumir o seu posto na empresa, estão fazendo de tudo para tirar você, para fazer com que você venha a ser demitido. Talvez você está passando um dia mal por causa de outras pessoas. Eu quero te motivar nesta manhã a vencer toda essa situação maléfica, praticando o bem, praticando a bondade para com essas pessoas que tentam te ferir,
que estão falando mal de você. Porque quando nós assim o fazemos, o Senhor vem com graça, com poder sobre as nossas vidas e nos enche com a sua paz. Paz esta que excede todo entendimento e que guardará o meu coração e o seu coração em o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava dizendo para os discípulos que estava perto da sua partida, da sua prisão, da sua morte, da sua ressurreição, e que Ele iria voltar para o Pai. E os discípulos ficaram tristes com esta notícia. Mas Jesus disse, fiquem tranquilos, que quando eu for, eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo. E aí, no capítulo de número 14, versículo de número 27, Jesus diz, eu vou deixar a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, portanto não fiquem aflitos, não fiquem com medo, porque eu vou dar a minha paz para vocês. Paz essa que excede todo entendimento. Paz essa que é a certeza da presença dEle conosco. Não a ausência de problemas. Não a ausência de circunstâncias desagradáveis. Mas a certeza de que Ele estaria e Ele está presente. Esteve presente com os discípulos e está presente comigo e com você. Tenha essa certeza. Essa promessa que Ele fez para os discípulos e para mim e para você. Em o nome do Senhor Jesus, que eu e você possamos crer e tomar posse desta palavra. Paz, certeza da presença dEle comigo e com você. Amém? O que nós precisamos para que possamos viver esse período de pandemia e pós-pandemia? Nós precisamos de uma vida abundante, completa. Porque Shalom significa plenitude, abundante, plena, completa. Meu desejo é que essa Shalom invada a sua vida e você possa ser cheio desta vida plena. João capítulo de número 10, versículo de número 10, Jesus diz, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, e vida completa, e vida plena. Esse é o desejo do Senhor Jesus, que eu e você possamos viver esta vida que Ele reservou para mim e para você. E só é possível viver esta vida quando eu e você nos rendermos completamente ao senhorio do Senhor Jesus Cristo e desejar viver no centro da vontade dEle, obedecendo os seus mandamentos, obedecendo a Tua palavra, vivendo nos Teus caminhos e praticando a Tua palavra. Você será cheio desta vida plena, cheia de significado. Vida plena é uma vida cheia de Deus, cheia de Deus. Você se lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele antes de se converter, antes de se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, na estrada de Damasco, ele era um perseguidor da igreja. Ele fazia parte daquele grupo dos fariseus. Ele tinha uma posição, ele tinha um nome, ele tinha um posto na sociedade. Mas quando ele encontrou Jesus, ele passou a viver para Jesus.
ele passou a testemunhar de Jesus, ele passou a ser um instrumento de Deus para a plantação de igrejas, para levar pessoas ao conhecimento da verdade, para levar pessoas a viver esta vida plena, esta vida abundante. E ele plantou dezenas de igrejas em várias cidades, em vários lugares, em vários vilarejos. Então, no final da sua vida, ele se encontrou numa prisão, preso, não tinha mais liberdade para ir e vir. E talvez, deixa eu contextualizar, talvez se fôssemos perguntar para o apóstolo Paulo, Paulo, valeu a pena ter deixado a sua posição, ter deixado as suas condecorações para seguir a Jesus? Olha onde você se encontra agora, Paulo. No final da sua vida, valeu a pena deixar tudo isso, a sua vida, para seguir a Jesus? Talvez eu e você iríamos escutar do apóstolo Paulo, com certeza, ele dizendo, sim, valeu a pena. Sim, valeu a pena deixar tudo pelo Senhor Jesus Cristo. Valeu a pena porque eu não perdi, eu ganhei. Valeu a pena deixar tudo para seguir a Jesus. E aí então, em Filipenses capítulo de número 3 e capítulo de número 4, ele diz, sim, valeu a pena. Aí ele fala, porque eu aprendi o segredo do contentamento, eu aprendi o segredo da vida plena, eu aprendi o segredo da vida abundante, e é Jesus Cristo, Ele é tudo para mim. Eu quero ser achado nele, eu quero viver para ele, e valeu a pena eu ter deixado tudo para trás e ter seguido o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é tudo para mim. Ele é o segredo da minha vida plena, do meu contentamento. Tá certo, eu estou preso aqui, eu estou com a minha liberdade restrita, mas nada, nem isso é suficiente para tirar a minha paz, nem isso é suficiente para tirar essa vida plena. E essa vida plena é que eu estou cheio de Jesus dentro de mim. Isso também não pode tirar a minha alegria. Mesmo nesta prisão, Ele poderia dizer para mim e para você, sim, valeu a pena. Valeu a pena. Eu quero ser achado nele. Eu quero viver para Ele e para a glória dEle. Porque Ele é o segredo do meu contentamento. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Então, que eu e você, querido irmão, possamos nos aproximar desse Deus. Que eu e você possamos ser dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor, para que esta vida cheia de significado, esta vida plena, completa, possa fazer parte da nossa vida. E essa vida plena, completa, está sendo cheia do Espírito Santo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vivendo em obediência, praticando aquilo que Ele manda na sua palavra. Amando as pessoas, cuidando das pessoas, perdoando as pessoas e acreditando nas pessoas. Terceiro lugar, o que nós precisamos para viver pandemia e pós-pandemia. Nós precisamos de tranquilidade, bem-estar, tranquilidade. Deixa eu contar uma história para vocês. Nós agora, nesses últimos dias,
tanto a Tati, mas a Tati que está escrevendo e eu ajudando com algumas coisas. Nós estamos escrevendo um livro nosso, contando a história da nossa vida, a história de cura, que Deus realizou cura na minha vida, me curando da meningite. E tem cada história, querido, que ao relembrar de tudo isso que aconteceu, eu fico até que emocionado. Uma das histórias que eu li, um testemunho de um irmão, o pastor Bartolomeu, ele escreveu e mandou para a gente esses dias, ele escrevendo acerca de tudo aquilo que ele viveu com a gente nesse período. Eu comecei a chorar, os meus olhos encheram de lágrimas e dizer, puxa, eu passei tudo isso. E eu vou contar uma dessas histórias para você agora, ok? Na minha terceira internação, que eu voltei para o hospital porque a meningite não tinha sido completamente curada. E aí eu voltei para o hospital, tendo crises de convulsão. Isso foi em Brasília, eu tive que voltar para Brasília. E lá eu saí bem cedo de casa. E eu fui atendido às 2 horas da tarde. E o médico então me internou novamente para continuar todos os procedimentos. E eu estava tendo várias crises de convulsão. E aí o médico me colocou para dentro do hospital. E aí o enfermeiro, chefe, viu que eu e a Tati estávamos lá. Então começou a reclamar. Mas o que esse médico tem na cabeça? Ele sabe que aqui no pronto-socorro não tem mais lugar, não tem mais leito. Por que ele deixou vocês entrar? E aí ele disse assim, podem ficar naquele canto lá. E quando eu conseguir um leito para vocês, eu chamo vocês. E eu estava tendo crises de convulsão, uma seguida da outra, uma seguida da outra. E passou-se algumas horas, então, esse enfermeiro, chefe, veio até nós e disse, apontando o lugar do leito, não nos levou no leito, mas simplesmente apontando, lá está o leito, podem ir para lá. A Tati com toda a dificuldade, chorando, eu tendo crise de convulsão, fraco. Ela com dificuldade, a cadeira de roda estava quebrada, com dificuldade, me levando. E um homem que estava cuidando de um outro paciente, ele veio, ajudou a Tati, me colocou no leito. E a Tati sentada, abaixou a cabeça, começou a chorar, falando com Deus. E então eu pedi para a Tati chamar o enfermeiro, este enfermeiro chefe. E este enfermeiro chefe veio assustado. E então ele veio até ao lado do meu leito e a Tati falou, ele quer falar com você. E ele veio para próximo de mim, eu segurei no braço dele, fiz um carinho no braço dele, olhei nos olhos dele e disse, muito obrigado por ter conseguido um leito para mim. Deus te abençoe, viu, querido? Muito obrigado mesmo. Deus te abençoe. Eu só sei que quando ele ouviu esse agradecimento da minha parte para com ele, os olhos dele se estatalou, cresceu, assustado. Talvez ele esperava tudo, mas não essa atitude minha. E essa atitude marcou a vida dele. E eu tenho certeza que essa atitude vai fazer com que ele venha conhecer esse Deus e ser transformado por esse Deus. No nome do Senhor Jesus. Porque eu pude agir desta forma, mesmo tendo convulsão, mesmo fraco, mesmo correndo risco de vida.
Porque naquele momento, Deus estava me visitando com a sua Shalom. E a sua Shalom significa tranquilidade. Tranquilidade. E eu aprendi uma lição. Agora, refletindo tudo isso, eu aprendi uma lição. Que tranquilidade é a capacidade de pensar e reagir diante de reagir da maneira certa, no meio da pressão, diante de circunstâncias desagradáveis e no meio do perigo. Tranquilidade é a capacidade de pensar e reagir da maneira certa em momentos de pressão e de circunstâncias desagradáveis. A tranquilidade, a Shalom de Deus. Somente a Shalom de Deus é possível fazer com que eu e você possamos agir com tranquilidade no meio da pressão, no meio das circunstâncias desagradáveis, no meio do perigo, no meio do ataque, no meio em que nós estamos sendo, no meio em que nós iremos ser atacados. Somente a tranquilidade, Shalom de Deus, que significa tranquilidade, é capaz de nos ajudar a agir da maneira certa, da maneira correta, mesmo em meio à pressão, em meio a circunstâncias desagradáveis. Em último lugar, nesta manhã, o que nós precisamos para viver neste tempo pandêmico e pós-pandêmico, que nós precisamos da provisão de Deus, fartura de tudo para todos, nada faltando. Isso me faz lembrar uma promessa do Senhor Jesus, de Deus, dizendo em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Que coisas? Aquilo que Jesus disse nos versículos anteriores. E o que Jesus disse nos versículos anteriores? Comer, beber e vestir. Quando nós decidir buscar o Senhor em primeiro lugar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, Deus diz, Deus promete que todas essas coisas serão acrescentadas na minha vida e na sua vida. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 19, a palavra de Deus diz, e o meu Deus, Paulo disse, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Ele é o Deus da nossa provisão. Ele é o Deus que tem dado a nós provisão. Ele é o Deus que tem suprido as nossas necessidades. E Ele não é somente o Deus que tem suprido as nossas necessidades, mas Ele tem dado para mim e para você o conforto também, para que eu e você possamos ter conforto nessa vida. Em Efésios capítulo de número 3, versículo de número 20, diz assim, Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A verdade é que Ele sempre faz, sempre mais, na minha vida e na sua vida. De modo que eu e você vamos ter para as nossas necessidades, vamos ter para o nosso conforto e vamos ter também para abençoar as outras vidas, para abençoar as pessoas que precisam da nossa ajuda. Por isso que é fartura de tudo para todos.
que eu e você possamos estender as mãos para abençoar e ajudar as outras pessoas. Deus tem dado a mim e a você o pão, necessidade, conforto. O pão é para que eu e você possamos desfrutar, comer. Mas Deus também tem colocado na minha mão e na sua mão uma semente. E essa semente não é para mim nem para você comer. Essa semente é para que eu e você possamos semear na vida das pessoas, ajudando-as e sendo resposta de Deus e sendo a Shalom de Deus na vida dessas pessoas que necessitam de ajuda. E portanto, então, eu quero dizer que viver desta forma, provido de Deus, é viver com Jesus possuindo as coisas e não sendo possuído por elas. Porque quando nós vivemos com Jesus possuindo as coisas, nós vamos servir as pessoas, nós vamos servir ao reino de Deus, nós vamos abençoar as pessoas, nós vamos abençoar o reino de Deus. E tudo aquilo que Deus colocar nas nossas mãos, nós vamos ter para as nossas necessidades, nós vamos ter para o nosso conforto, mas também nós não vamos nos esquecer de abençoar as outras pessoas, de ajudar as outras pessoas. Shalom significa isso, provisão de tudo para todos, nada faltando. Esse Deus maravilhoso, esse Deus glorioso, e que eu e você, querido irmão, querida irmã, possamos de fato desfrutar da Shalom, Shalom de Deus, na minha vida e na sua vida. E como desfrutar? Através de uma vida de busca constante pelo Senhor, através de uma vida de intimidade. E você sabia que a intimidade com Deus nós adquirimos, nós temos, nós passamos a ter intimidade com Deus, e a intimidade com Deus não é desenvolvida no coletivo, mas a intimidade com Deus ela é desenvolvida no quarto, ela é desenvolvida no particular, no a sós com Deus. E esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo propício para isso, já que estamos sendo privados das nossas reuniões coletivas aqui no templo, que eu e você possamos investir este tempo para estar na presença do Senhor, para estar no nosso quarto, para estar no secreto com Ele, para estar no particular com Ele, para sermos cheios dEle, para desfrutarmos de uma experiência indizível, de uma experiência singular, de uma experiência maravilhosa e extraordinária na minha vida e na sua vida. E quando assim nós o fazemos, nós vamos desfrutar da Shalom de Deus nas nossas vidas. E eu quero dizer uma outra coisa para você. Eu quero te incentivar a buscar esse Deus. Mas eu quero dar uma dica: não busca muito esse Deus, busca sempre. Buscar muito é buscar Ele só na quinta-feira, ou só segunda-feira. Não, busca Ele sempre, nem que seja poucos minutos, mas busca Ele sempre, todos os dias, orando, falando com o Senhor e lendo parte da palavra dEle, tendo o seu tempo de comunhão e de intimidade com Ele no secreto. E para concluir nesta manhã, eu quero dizer para você que quando nós somos envolvidos pela Shalom de Deus, todo medo, toda ansiedade
bate em retirada, para dar lugar à paz de Deus que excede todo entendimento, para dar lugar a uma vida abundante, plena, completa, para dar lugar a uma vida tranquila, para dar lugar a uma vida cheia da provisão de Deus. Eu quero te motivar esta semana a buscar a Deus no secreto, no muito, mas sempre, constante. E Ele vai se deixar ser encontrado por você. E Ele vai facilitar a sua procura. E Ele vai mudar a sua sorte. No nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua doce e maravilhosa palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem realizado nas nossas vidas. E nós queremos, ó Pai, nesta semana, buscar a Tua face. Nós queremos buscar o Senhor muito mais do que nós te buscamos a semana passada. Nós queremos estar com o Senhor muito mais do que nós estivemos com o Senhor a semana passada. Nós queremos obedecer ao Senhor esta semana, muito mais do que nós obedecemos o Senhor a semana passada. Nós queremos, ó Pai, ter experiências com o Senhor esta semana. Nós queremos ser envolvidos pela Tua nuvem de glória. Nós queremos ter mais intimidade com o Senhor esta semana, porque nós queremos desfrutar da Shalom do Senhor nas nossas vidas. Nós queremos viver de vitória em vitória, de triunfo em triunfo. E só é possível viver desta maneira, desta forma, com o Senhor. Submisso ao Senhor e à Tua vontade, ao Teu senhorio. Então nós queremos fazer isso, Pai, e praticar isso nas nossas vidas. Pai querido, Deus bondoso, eu quero rogar o Teu cuidado sobre a vida dos meus irmãos que estão assistindo esta ministração, o culto desta manhã. Esteja visitando eles neste momento, ó Pai, com a Tua Shalom, ajudando-os, ó Pai, tirando deles todo o desespero, intranquilidade, medo, ansiedade, e derrama da Tua Shalom sobre a vida deles, ó Pai. Se temos algum irmão, alguma irmã que precisa de um toque sobrenatural do Senhor, de uma cura substancial da parte do Senhor, Pai, eu quero declarar cura sobre a vida deste irmão, desta irmã. Manifesta o Teu poder, Pai, sobre a vida deles e restaura a saúde deles. No nome do Senhor Jesus, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Queremos viver para o Senhor e para a Tua glória. Oramos desde já agradecidos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, Deus abençoe, viu? Voltando aqui, nós queremos ir aos nossos avisos. Hoje, às 15 horas, nós iremos ter o nosso culto GR Kids, ok? Na terça-feira, às 19 horas e 30 minutos, nós iremos ter a nossa terça top. Tem sido bênção poder estudar a Palavra de Deus e princípios da Palavra de Deus para a nossa vida e para o nosso relacionamento em família e criação de filhos. Tem sido bênção. E também, na quarta-feira e nos sábados, nós iremos ter as nossas células online. E tem sido uma bênção, queridos. Portanto, eu quero motivar você se você não estiver participando de alguma célula ainda, eu quero motivar você a participar. Entre em contato na nossa secretaria que nós iremos encaminhar você em alguma célula. Tem sido um bênção, né? Temos ouvido
escutado, participado de cada testemunho de vidas, de pessoas e o que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos. Então não deixe de participar das nossas células, ok? E na quinta-feira nós iremos ter a nossa live missionária com o pastor Wagner, ok? Irá começar às 20 horas. Então não perca esta live com o pastor Wagner. Tem sido bênção. Eu quero motivar você a participar também na quinta-feira às 20 horas. E também na sexta nós iremos ter a nossa vigília. Todas as sextas nós estamos tendo a nossa vigília com a profeta Amara, a pastora Amara, ok? Não deixe de participar, será no Instagram dela. Então nós estamos convidando e motivando você a participar também, ok, queridos? Nós também queremos motivar você, agradecer aqueles irmãos que têm sido fiel, que estão contribuindo com os seus dízimos, com as suas ofertas. E eu quero pedir para que o Senhor possa estar cada dia mais e mais sustentando a sua vida, cuidando, para que você possa a cada dia mais e mais ser generoso na obra do Senhor, trazendo o seu dízimo, a sua oferta, ou por meio de transferência bancária, ou você pode vir aqui à secretaria da igreja e passar o seu cartão e trazer o seu dízimo. Deus abençoa aquele que é generoso, ok? Então traga, seja fiel nessa área também, ok, queridos? E se você ainda não tem recebido os vídeos que os pastores têm mandado de devocionais, de reflexões durante a semana, se você não tem recebido no seu WhatsApp, eu quero então pedir para que você possa vir à secretaria, conversar com a secretaria, no telefone da secretaria e passar o seu número para que nós possamos estar registrando o seu número para que você possa estar recebendo as reflexões, algumas palavras que os pastores têm mandado durante a semana. Ok, queridos? Se inscreva no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho para que você possa receber mais notificações do nosso canal. Deus abençoe vocês e tenham todos uma semana cheia do cuidado, da ajuda, da provisão de Deus sobre a tua vida. Um beijo no coração.